Bom, então tá, meus amigos, bom dia para vocês e espero que todos estejam bem, vocês aos seus próximos com saúde, né, que é o mais importante nesse momento. E hoje nós vamos falar aqui, tem uma frequência boa de pessoas, né, acho que é um assunto interessante, que o cenário de mercado de cogumelos e antes da pandemia, né, durante a pandemia e as pós-pandemia, né, que nós não chegamos na pós-pandemia, mas é uma visão, previsão do que a gente pode ter aí mais para frente, tá? Dentro de toda a experiência, vivência que eu tenho nesse segmento, né, de desenvolvimento da propriedade rural e de cogumelos, propriamente dito, ok? Eu preparei uma sequência de slides aqui para direcionar a minha apresentação e eu vou seguir em cima dela, tá? Talvez, provavelmente, vocês devem ter questões que vocês gostariam de me perguntar. E aí, nesse caso, eu vou pedir para vocês deixarem as questões para o final, né? No final eu vou deixar um tempo e aí vocês podem formular as perguntas por escrito no chat, que aí eu vou respondendo, tá bom? Pessoal, vamos falar sobre as perspectivas e as expectativas. E, inclusive, outro dia eu vi uma pessoa que falou uma palavra muito interessante, que não tem no dicionário, mas deveríamos adicionar no dicionário. A palavra é perspectativa, que é a mistura entre perspectiva e expectativa. Uma pessoa, na verdade, foi um jogador de futebol dando entrevista. E ele chegou e falou assim, não, o nosso time está com uma perspectativa muito boa, né? Então, eu gostei dessa palavra, acho que deveria ser introduzida no vocabulário da língua portuguesa. Perspectativa. O que aconteceu aqui na questão antes da Covid, na realidade a história toda começa muito antes, né, da Covid, muito antes da Covid. E para vocês terem uma ideia, olha só, né? A gente divide o calendário mundial aí da humanidade em AC e DC, né? Ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo. Só que eu acho que houve em termos de mercado, em termos de desenvolvimento do mundo, né, da humanidade, dessa coisa toda, eu acho que houve, nesse mundo moderno nosso, da globalização e tudo mais, eu acho que houve o momento seria antes de 90 e depois de 90, ou seja, de 1990. AM e DN, antes de 90 e depois de 90. Por quê? Olha, em 1990 começou o telefone celular, a televisão parabólica, começou no Brasil o restaurante por quilo, o self-service. A gente lembra dos automóveis, né, dos modelos de carro no Brasil. A gente sabia de cor os modelos de carro no Brasil, não é? Hoje, você vai no trânsito, você não sabe os modelos mais de carro. Tem tantos modelos, né? A gente tinha marcas consagradas, né, como Omo, Coca-Cola. Olha hoje, né? Hoje nós temos uma diversidade de bebidas, né? De marcas diferentes. Parece que toda semana que você entra num supermercado tem marca nova, uma proposta diferente, uma embalagem nova, produto diferente. Mas essa revolução começou exatamente em 1990. Começou a mudar tudo isso, né? Começou o conceito da globalização, toda aquela coisa. E eu me lembro, né? Eu coloquei essa imagem aqui da Globo Rural em 2002. Olha, 2002 já tinha internet. 2002 já tinha internet. Em 1990 não tinha.
né? Só tinha o celular. Então, 2002, não tinha nada disso. E aí o pessoal da Globo Rural, da Globo Rural TV, eles vieram me procurar e eu fiz com eles, aqui na Fazenda, uma matéria sobre cogumelos medicinais, né, sobre o Agaricus blazei. E só que era uma época que a gente já estava falando de Agaricus blazei, ninguém sabia o que era isso, cogumelo medicinal, né? Todo mundo, o consumidor ainda no Brasil entendia, tinha muito preconceito contra cogumelo. A ideia que se tinha de cogumelo era que ele era venenoso, alucinógeno, que poderia causar mal à saúde, não é? Na verdade, o único cogumelo que o brasileiro conhecia se chamava estrogonofe. Na verdade, não se conhecia, né? Conhecia só o champignon de Paris, na verdade, em conserva. E o brasileiro só sabia comer esse cogumelo em conserva dentro do estrogonofe. Então, ele nem conhecia exatamente o sabor do champignon, né? E era quando se falava cogumelo, se entendia só champignon de Paris. E nós fizemos aqui uma matéria, foi um programa de domingo da Globo Rural, foi um programa de 40 minutos, né? E a matéria principal da Globo Rural. Nós falamos sobre cogumelo medicinal, o Agaricus blazei. E na época a internet ainda não, já existia a internet, mas a internet não tinha todo esse alcance que tem hoje. Foi feita essa matéria e realmente foi uma surpresa para todo mundo, para as pessoas que assistiram, muitas perguntas, o pessoal ligando. E a gente estava falando, e eu estava falando nessa matéria do Globo Rural, sobre exportação de cogumelos, imagina? Né? Porque a gente estava iniciando a exportação de cogumelos medicinais para o mercado japonês. Esse foi o tema. Agora, era um negócio totalmente assim, novo pelo fato de que era um produtor rural produzindo um cogumelo medicinal, que aliás é um cogumelo, uma essência brasileira, né? O Agaricus blazei é uma essência brasileira. É um cogumelo nativo do Brasil. E a gente estava produzindo, a gente produzia esse cogumelo para mandar para um mercado que era o outro lado do mundo, num ponto mais distante, né, do mercado, geograficamente mais distante, que era o Japão, né? E a gente mandando esse cogumelo para lá. Tanto que a gente, o trabalho todo, toda a exportação nesse período, nós fazíamos tudo através do Correios, né? Do Exporta Fácil dos Correios. E, e tanto que depois nós fizemos, o meu case, né? O meu case de exportação, ele foi destaque na campanha do Exporta Fácil dos Correios. Nós fomos escolhidos entre 4 empresas, uma de confecção, outra da linha PET, outra de doces, né? E a gente foi destaque da exportação no Exporta Fácil. Numa época que o Brasil era muito fechado para exportação, a exportação era um negócio burocrático, difícil, né? Truncado, enfim, tinha tantos problemas, além do que a comunicação era muito difícil, porque a gente não tinha essa internet que nós temos hoje. Não tinha smartphone naquela época, né? Hoje, você vê, eu falo aqui, ó, por aqui, pelo WhatsApp, com o meu cliente japonês. Falo daqui de um custo muito baixo, né? Resolve as coisas assim, como eu tô falando com vocês aqui, via webconferência, né? Então, era o cenário daquilo ali, daquela época, né? Mas o mundo foi evoluindo com essa questão da internet, o mercado foi desenvolvendo cada vez mais e o brasileiro começou a perder o preconceito contra experimentar coisas novas na área de alimentação. Isso tudo por uma verdadeira campanha, né, que existe na mídia, que, por exemplo, você vê programas como, por exemplo, Ana Maria Braga, MasterChef e vários programas de culinária diariamente na TV, né, abordando a questão da culinária.
começou uma verdadeira campanha de alimentação saudável, atividade física, alimentação saudável, né, qualidade de vida. Então, e aí nessa onda toda entraram o restaurante por quilo, self-service, a culinária oriental, e o brasileiro dentro desse cenário todo, o brasileiro começou a perder o preconceito de experimentar alimentos novos. Eu me lembro muito bem, os meus amigos brasileiros, né, eles falavam assim para mim, eu não vou comer peixe cru, eu tenho nojo disso, peixe cru, imagina comer peixe cru. Né? Hoje, você vê, se você não quiser encontrar um japonês, você vai num restaurante japonês. Né? E tá todo mundo lá comendo o tal do peixe cru que ninguém conseguia, achava que não ia conseguir nem engolir aquilo, tá certo? Então, o mundo, 1990 realmente começou essa revolução, essa evolução, né? Que se tornou uma revolução. Os automóveis, né? O Collor lá falou que nossos carros eram uma carroça, e realmente eram. E aí, o que aconteceu? No começo a gente só falava em Champignon de Paris, daqui a pouco entrou o shiitake, e o shiitake evoluiu até um certo ponto, né? Mas de repente entrou o shimeji, e o shimeji se espalhou no mercado. Né? O shimeji hoje ele domina totalmente o mercado, é o que mais vende no Brasil, não tem dúvida. Né? Não está mais só na culinária japonesa, tem aqui na cidade, né, aqui no município de São José dos Campos, onde eu estou, que eu estou no distrito de São Francisco Xavier, mas eu estou no município de São José dos Campos. E São José dos Campos, não sei se vocês conhecem, mas São José dos Campos é uma cidade de 750 mil habitantes, uma cidade... Então, aqui você chega em São José dos Campos, os restaurantes, por quilo, os self-services, eles têm no cardápio diário cogumelos hoje, né? Que não é champignon só, champignon de Paris. Tem shimeji todo dia no cardápio. O que aconteceu foi isso, né? O consumo de cogumelo, então, começou a crescer. Começou a crescer e começou a diversificar. Então, o champignon fresco está crescendo no mercado. O shimeji, tanto para shimeji branco, cinza, hirataki salmão, o shiitake, né? Então, está tendo todos esses cogumelos no mercado. E aí o mercado foi crescendo e diversificando. Então, quando a gente fala em cogumelos, hoje, mercado de cogumelos, nós estamos falando, não estamos falando só de um cogumelo, nós já estamos falando de uma variedade grande, certo? Que já envolve aí, vamos dizer, até 8, em torno de 8 variedades ou espécies diferentes de cogumelo. Tá? Bem, e aí o que aconteceu? O mercado cresceu demais com essa comunicação, né, facilidade da internet. A televisão está tendo um papel bastante secundário, muito secundário. Hoje, o papel fundamental da coisa é a internet, tá certo? E principalmente esse tal de YouTube. YouTube é um negócio que as rádios viraram TV, né? As pessoas estão preferindo gravar no YouTube do que chamar uma matéria, porque as pessoas não estão assistindo televisão mais, né? A televisão canal aberto. Então, a divulgação toda está acontecendo tudo nesse ambiente das redes sociais, do YouTube. E aí, essa comunicação aumentando muito, a informação chegando às pessoas muito rapidamente, né? E de forma totalmente ampla, o consumo aumentou, né? O consumo aumentou. E aí, um pouco antes, aí vamos chegar já um pouco antes da questão da pandemia, né? Como é que estava o mercado antes, vamos falar assim, dezembro, né? Dezembro de 2019, janeiro, fevereiro de 2020. Como é que estava esse mercado? O cenário era de falta de cogumelos e demanda muito alta. A demanda estava muito alta. E os restaurantes funcionando, todos os restaurantes funcionando, demanda muito alta de cogumelos, principalmente shimeji,
né? E a coisa crescendo, crescendo. Mas tinham muitos produtores começando, muitos pequenos microprodutores. Principalmente, por exemplo, os produtores como na cidade de São Paulo, no entorno de São Paulo, muitos microprodutores, né? E aí, o que aconteceu? Houve a pandemia. Chegou a notícia da pandemia. E aí a pandemia virou um pandemônio, né? Tudo fechou de repente, restaurantes e tudo parou. É um pandemônio. E aí o que aconteceu? Aquele susto naquela hora, muitos produtores de cogumelos jogaram cogumelos fora, né? Aliás, não foram só os produtores de cogumelos. Todos os produtores que trabalhavam com produtos perecíveis teve que jogar o produto fora naquele momento, porque a coisa foi muito abrupta, muito repentina, né? Os restaurantes fecharam, as pessoas não saem de casa, tá certo? E então foi essa situação. Aí o que aconteceu de lá para cá? Bom, houve realmente esse primeiro impacto, né, de queda de consumo, a economia parou, estagnou, parou, brecou de uma vez, como se fosse um ônibus lotado de gente, de repente ele breca, vai todo mundo cair um em cima do outro, tá certo? Só que o que acontece? O ônibus para, daqui a pouco as pessoas começam a se levantar, né? E, na verdade, pouca gente morreu, né? Assim, percentualmente, a mortalidade, esse ônibus, muita gente ficou esmagada lá embaixo, tudo, mas a maioria das pessoas não morreram, né? Não houve uma mortalidade relativa tão alta. Ou seja, o capitalismo, a maioria do capitalismo continua, as necessidades das pessoas continuam. Só que o que aconteceu? Houve na verdade, uma mudança na lógica do mercado. Na lógica do mercado, isso que mudou. Então, por exemplo, antes o grande consumo era no restaurante, só que os restaurantes fecharam. Agora, o grande consumo, por exemplo, está no supermercado. Você vê, o movimento do supermercado tem estatística aí mostrando que cresceu 50% ou mais, né? Então, olha só, tem o consumo cresceu. Aí o que aconteceu? Muitos produtores pequenos, esses microprodutores pequenos, eles abandonaram o negócio, saíram do mercado. Então, o que acontece? O mercado volta agora com uma demanda muito alta, com uma lógica diferente, mas com uma demanda muito alta, só que o fornecimento está menor. Está faltando mais do que estava faltando antes da Covid. Então, o mercado se desequilibrou ainda mais. Agora, para produzir cogumelo, precisa investimento. A maioria das pessoas perderam sua capacidade de investimento. Poucas pessoas que estão entrando têm condições de investir no negócio. E com isso, a margem, né, de rentabilidade está crescendo para quem produz cogumelo agora. E a demanda está altíssima. Eu, como tenho muita comunicação com o mercado, falo muito com os compradores, principalmente aqui da cidade de São Paulo, tem os compradores, os atravessadores, os compradores, distribuidores, o pessoal entra em contato comigo o tempo todo pedindo cogumelos. Carlos, onde é que tem cogumelo? Onde é que tem cogumelo? Estamos precisando de cogumelo. Então, na verdade, olha só, essa pandemia que parecia que ia virar um total pandemônio, na verdade, não é isso bem que está acontecendo, né? Ele mudou a forma de como é que está funcionando o mercado. E as coisas estão se ajustando. E para 2021, por exemplo, se confirmar a questão das vacinas, essa coisa toda, né? A tendência é o mercado acelerar muito, porque a demanda está muito alta. Agora, é o seguinte, é importante ter essas visões bem claras a partir de agora do que, né, da situação que nós tivemos anteriormente, a situação que nós temos atualmente e o que é que vai acontecer depois, tá certo? É claro que que eu não tenho a bola de cristal, né, para adivinhar o que é que vai realmente acontecer. Então, mas a gente já tem algumas percepções, tá? A gente tem algumas percepções do que vem por aí. E
É importante o produtor que já está produzindo, ou aquele que está pretendendo investir nesse segmento, é importante ter essa visão para começar já a direcionar o negócio com mais segurança. Ou seja, para poder montar a sua estratégia montar o seu time estrategicamente para poder entrar no campeonato com novas regras, né? Porque as regras mudaram. Então você tem que alterar um pouco a forma como você vai jogar, como você vai colocar seu time no campo, certo? Então, mas isso não é um problema, isso é uma questão de avaliar a situação, né, para poder montar de forma adequada esse jogo estratégico, ok? Bom, olha, o que vai acontecer, provavelmente, é o seguinte: o consumo, as pessoas vão consumir de forma mais consciente, tá? Elas vão querer saber quem produz, como produz, onde produz, pela questão da própria saúde. As pessoas ficaram muito preocupadas com a questão da saúde, ainda mais. O mercado já vinha caminhando com essa tendência, né, das pessoas preocupadas com alimentação saudável. Com a questão da Covid, a questão da higiene, essas questões todas, da qualidade, da segurança alimentar, vai aumentar. Essa percepção, né, essa exigência do consumo vai aumentar nessa linha, né? Então, é importante você demonstrar sempre, o produtor demonstrar sempre, através de algum mecanismo de rastreabilidade, esta condição de onde produz, quem produz, como produz, ok? E isso é possível fazer como? Através da internet. Outra preocupação, além dessa questão da Covid, é lógico que a questão da Covid veio à frente agora, mas existe uma preocupação no pano de fundo, correndo, tá? Que é a questão ambiental, a questão planetária, da preservação de meio ambiente, essa coisa toda. Então, é importante também, eu acho que o produtor começar a não só colocar no selo do produto dele a certificação de que é um produto orgânico que faz bem para a saúde do ser humano. É importante o produtor começar também colocar a ideia de que os seus processos são ambientalmente corretos. Ou seja, esse produto que eu estou vendendo não faz bem somente para a saúde do ser humano, faz bem para a saúde do planeta. É criar esse conceito, né, de produto eco-orgânico. Isso é uma questão que está em discussão cada vez mais, né? Você vê essa questão do carro elétrico, todo mundo querendo acabar com os combustíveis fósseis, né? Falando em energia renovável e toda essa coisa. Tá? Então, existe uma onda, a discussão sobre a Amazônia, tudo isso. Né? Então, é importante levar esse conceito. Tá? Uma outra coisa que aconteceu, o mercado funcionava muito assim, B2B, né? Ou seja, o negócio atendendo o negócio, e aqui depois o cliente, tá certo? Então, você tinha, por exemplo, o fornecedor, fabricante atendendo o supermercado, business to business, e depois o consumidor. Só que o que está acontecendo agora? Dá para fazer o business to consumer, né? Ou seja, o business para o consumidor. Tá? Como que foi feito isso? Através do e-commerce. Muitas pessoas, muitas lojas que não tinham e-commerce fecharam as portas e começaram a praticar e-commerce. Ou seja, business direto consumidor. Muitos fabricantes que atendiam lojas estão atendendo direto. Entende? Bom, muitas pessoas que não compravam pela internet começaram a comprar pela internet. Eu tenho certeza que você comprou. Na internet ficou lá comprando as coisas pela internet nesse período da pandemia. Eu mesmo comprei um monte de coisa. Minha mulher, então, nem se fala. Né? Então, olha só. Esse negócio do e-commerce cresceu. Business to B2C, né? Business to consumer. Agora, olha só. Dentro desse contexto, o que vai acontecer? Como é que você vai fazer business to consumer com produto fresco?
né? Às vezes é um pouco mais difícil, tá certo? Mas é possível, desde que você tenha uma logística próxima. Tá, mas o Brasil do tamanho que é, o que pode fazer? Talvez a tendência comece a ter uma tendência de processamento do produto. Você processar os cogumelos para poder vender. Do produtor de São Paulo vender para o Rio Grande do Norte. Não produto fresco, mas em conserva, ou seja, você processar o produto. Então, isso vai exigir do produtor uma qualificação melhor. Tá? E aí, nesse sentido, com todo esse cenário e sempre tendo como pano de fundo uma coisa fundamental, né? A internet. Com a internet evoluindo, a internet vai evoluir muito mais agora com a pandemia. Você pode ver com a pandemia quais são as ações das empresas que cresceram. Todas as ações das empresas que trabalham com tecnologia, entendeu? Com tecnologia. Olha as ações das empresas da Nasdaq, né? Netflix, toda essa turma, Google, todas as empresas cresceram, né? Então, essa é a tendência. E eles crescendo, eles estão investindo em melhorar cada vez mais, né? Por exemplo, essa transmissão que eu estou fazendo para você é em cima de uma plataforma da Microsoft que foi melhorada na pandemia. Então, olha só, aquele conceito que a gente tinha, né, que ainda está muito presente aqui no Brasil, que é aquele conceito de agricultura familiar. Isso aí tende a evoluir para pequeno agronegócio. Entendeu? Não é mais aquela agricultura familiar, não, ela tem uma dimensão um pouco maior. É o pequeno agronegócio. O que é o pequeno agronegócio? É aquela empresa pequena, produtor pequeno, mas que tem toda uma estrutura de e-commerce, né? De processamento de produto, de valorização da marca, de marketing. É um agronegócio evoluído, tá? Uma agricultura familiar evoluída. Então, esse conceito de agricultura familiar, ele vai ficar para trás. Ele vai ficar para trás, porque com a tecnologia vai se permitir que essas competências, né, cresçam num outro patamar, tá? Que não é mais o patamar da simples agricultura familiar, aquela coisa de subsistência, sabe? Não, há uma possibilidade muito grande e uma tendência muito forte para que isso ocorra. Então, você vê hoje o produtor rural entendendo de e-commerce, entendendo de internet, com canal no YouTube, com Instagram. É isso, né? Olha só, isso é uma coisa fantástica, né? Uma coisa fantástica. Bem, outra coisa que aconteceu é que com a pandemia, muita gente que tinha o sítio, estava lá o sítio abandonado, muita gente, em vez de ficar no apartamento na cidade, foi para o sítio, né? E tomou gosto da coisa, porque tendo Wi-Fi, né? Nada melhor que morar no sítio com Wi-Fi, né? Então a pessoa viu que era possível ficar no sítio, gostou, e agora essas pessoas estão querendo dar continuidade nisso, né? Ou seja, viver da propriedade, viver na propriedade, viver da propriedade, tá? E então essa é uma grande tendência também, tá? Bom, pessoal, mas olha, é o seguinte, olha, dia 5 e 6 de dezembro agora, dia 5 e 6 de dezembro agora, né, que é o próximo final de semana, sábado e domingo, eu vou apresentar aqui em São Paulo, na Alameda Jaú, o workshop, tá? O primeiro workshop da pandemia. Nós estamos com seguindo todo o protocolo de segurança da OMS, máscara, álcool gel, distanciamento. A sala tem capacidade para 50 pessoas, nós vamos operar só com acho que 18 ou 17, um terço, mas com toda a segurança, tá? Nós estamos limitando a quantidade de pessoas e é o seguinte, nesse workshop, eu vou falar entre sábado e domingo, eu vou falar de todos esses cogumelos, e aí eu vou falar muito sobre essas estratégias de como trabalhar, entendeu? Comércio, comercialização, tá? Olha, nesse workshop aqui é interessante, para quem quer investir, o momento de investir é agora, hein? Porque, olha, o mercado está em desequilíbrio grande, demanda altíssima, oferta pequena, reduziu demais, os valores são bons, quem tiver condições de investir agora é o momento, tá certo? É o momento. Tá? Existe essa perspectiva da vacina, tem uma série o cenário é bem animador, bem positivo, tá certo?
mesmo que não surja a vacina, é aquilo que eu falei, né? A mortalidade do Covid é baixa, tá? Ela é baixa, tá? Percentualmente, relativamente baixa, tá? Então, olha só, eu vou falar sobre todas essas questões, vou trazer uma série de visões para quem quer investir de forma segura, correta, né, respeitando seu capital, seu tempo, para não errar, tá certo? Eu vou trazer toda a minha experiência nessa trajetória aí desde 1992, conduzindo minha própria propriedade, fazendo, experimentando exportação e tudo mais. E um outro aspecto importante, a questão da exportação, tá? A questão da exportação. Só uma questão aqui, ó. As inscrições para esse workshop aqui, elas devem ser feitas aqui, ó, por esse site aqui, que é o pessoal do projeto cogumelos.org, que é uma entidade sem fins lucrativos e que apoiam a nossa divulgação, tá? E é o seguinte, o pessoal da organização do evento, ele está dando um desconto, tá? É um Black Friday aqui do cogumelo, tá? Do workshop. E esse desconto vai estar estendido até dia 30 de novembro, tá? Então, até segunda-feira. Até segunda-feira, às 23h59. Ok, pessoal, eu mandei para vocês, ó, o código de desconto é esse aqui, ó, Black Friday Cogumelo -20, ok? Olha, esse evento, a participação desse evento dá direito a 12 planilhas financeiras de simulação de rentabilidade, de investimento e rentabilidade, ok? Além do que, vai mais 12 informativos técnicos básicos de investimento na área de cogumelo, que vai desde produção de sementes até produção de cogumelo medicinal para exportação. Ok? O ponto forte desse evento aí do workshop é o seguinte, é que eu vou abrir em tempo real, lá no local, vou fazer simulações de rentabilidade, de investimento e rentabilidade. Vou abrir essas planilhas lá e a gente vai fazer esses estudos para cada oportunidade de negócio que envolve o mercado de cogumelos, desde produção de semente, produção de compostos, blocos axênicos, produção de shiitake, shimeji, champignon e tudo mais. Ok? Então, quem quiser participar desse evento, as inscrições estão abertas com desconto Black Friday até dia 30 do 11, segunda-feira, às 23h59. Tá bom? Então, tá. Se alguém tiver alguma dúvida, depois me manda o WhatsApp aí, que eu posso repassar de novo esse código aí, tá? O meu WhatsApp é 12, né? 99680-7870. Ok? Mais uma questão, pessoal. Eu também queria convidá-los a se inscreverem no meu canal do YouTube, ok? Que é o E eu vou trazendo muitas informações, não só de cogumelos, tá? Mas relativa à produção, ao desenvolvimento de uma propriedade rural, né? E sobre legislações, sobre regulamentações, sobre meio ambiente, enfim, tudo que eu trabalho aqui dentro da minha experiência nesses praticamente 35 anos aqui atuando no agronegócio, né? Sendo desses 30 anos praticamente dedicado ao desenvolvimento da minha própria propriedade, né? Se inscreva lá no meu canal, que é um negócio que vai ser interessante para você, tenho certeza, né? Tá? E ajudem a divulgar esse canal para que a gente possa fazer uma grande comunidade, né? Dentro do YouTube para falar de desenvolvimento de propriedade rural, tá ok? Então tá. Pessoal, outra coisa interessante também na questão da questão da Covid é o seguinte, é o mercado de cogumelos medicinais. Tá? O mercado de cogumelo medicinal, ele deve desenvolver bastante, ok? E eu, por exemplo, eu fabrico esse produto aqui, né? Tá? É o Agaricus NK Cell.
Isso aqui é um frasco com 150 cápsulas de cogumelo e que ele tem uma ação muito interessante para doenças virais, né? Eu tenho vários casos aí, pessoas com doenças virais, por exemplo, hepatite C, HIV. Esse cogumelo, ele realmente baixa a carga viral e aumenta as células de defesa. Isso é constatado através de exame sanguíneo, hein? Tá? Já fizemos esses exames de vários pacientes, né? E realmente ele tem um efeito assim. Aí o pessoal está falando de cloroquina, gasolina, ivermectina, mas olha, pessoal, esse cogumelo aqui, ó, cogumelo brasileiro, isso aqui tem um potencial muito grande. Além do que ele é barato, né? Ele custa um cafezinho expresso por dia e não tem efeito colateral. Não tem efeito colateral. Ah, mas você vai falar assim, mas ele cura a AIDS, ele cura a hepatite, ele cura a Covid? Não, ele não cura, mas ele segura a carga viral e aumenta a imunidade, o que é muito importante, né? Aliás, remédio nenhum cura, né? Entendeu? E ele não é um remédio, ele é um alimento, não tem efeito colateral, tá? É uma pena, né, que esse é uma essência brasileira, um produto brasileiro e não é reconhecido. É uma pena. Lá fora é super valorizado, no Japão, né? Nesses países. Aqui no Brasil, ninguém sabe disso, né? Infelizmente, tá? Mas é um produto excelente, tá? Bom, pessoal, mais uma novidade também que eu tenho aqui para mostrar para vocês é o seguinte, olha só, você vê, dentro desse mercado, dessa nova tendência de mercado, de produção, consumo e tanta coisa, estou lançando essa metodologia, tá? De semente, essa metodologia de semente, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é semente de shimeji, tá? Só que ele não é feito em grão de trigo, ele é feito num substrato que a gente chama de fiber forte. Fiber forte. Uma semente dessa aqui, ó, de champignon, shimeji, seja lá o que for, uma semente dessa em grão de trigo pesa 1 quilo e tem durabilidade 5, 6 dias no máximo. Essa semente aqui, ó, feito nesse substrato inovador, ele pesa apenas 300 gramas e tem uma viabilidade de 30 dias. Então, ó, se eu tiver que mandar aí semente de cogumelo para o Rio Grande do Norte, a gente manda com essa semente através dessa tecnologia que se chama Fiber Forte, tá? Então, tem uma série de inovações, o mercado está desenvolvendo, né? E a gente está criando uma série de produtos para atender o mercado, tá bom? Então, é isso aí. Bom, pessoal, agora são 11h10, né? Acho que eu basicamente, já falei o que eu tinha que falar aqui. Lógico, tem muito mais coisas que eu tenho para falar em termos de mercado, né? Mas eu vou deixar para concluir lá no workshop, né? Porque lá realmente é o momento de a gente fazer todas essas reflexões e colocações. Tem muita coisa na questão da exportação. Só a exportação já é um assunto bastante amplo, né? Falar só sobre esse cogumelo aqui já é um assunto bastante amplo, tá? E, ó, o produtor que produz esse cogumelo hoje, ele está vendendo o produto, não encapsulado, tá? Ele está vendendo o produto hoje a 350, 450 reais o quilo, para vocês terem uma ideia, tá? E tá faltando esse cogumelo no mercado, hein? Tá faltando esse cogumelo no mercado, tá? Bom, pessoal, é isso aí, vamos lá. Eu vou dar agora uma brecha aí para vocês. Eu não vou abrir o microfone aqui de vocês, porque senão realmente fica um eco, né, na transmissão, o que dá um problema, né? Então, eu vou deixar aqui agora, vocês podem escrever a mensagem pelo chat e eu posso ir respondendo, tá? Bom, aqui, ó. Eliel está me perguntando, Eliel do Rio Grande do Norte, Natal, poderia me deixar referência bibliográfica sobre o cogumelo medicinal em cápsulas? Sim, Eliel, faz o seguinte, olha, entra em contato comigo depois pelo WhatsApp, tá ok? Aí eu te atendo aí, tá? Isso aí. Bom, acho que respondi todas as questões, né? Bom, olha, pessoal, é o seguinte, eu quero
aqui agradecer, né, a participação de vocês e esse interesse todo que vocês tiveram aqui na minha apresentação. Obrigado por prestigiar aqui essa live, né? E realmente eu vejo que as pessoas têm muita dúvida, tá? Mas olha, eu estou aqui à disposição, né? E é importante, é um momento interessante, é um momento importante para quem quer desenvolver a propriedade rural. O mercado é muito favorável, apesar de todas essas turbulências que está acontecendo, eu ainda assim sou otimista. Eu moro na fazenda desde 1992, eu moro na fazenda e eduquei minhas filhas aqui. Morar no campo é fantástico, né? Antigamente, morar no campo era sinônimo de distância, isolamento, desinformação, desconforto, má qualidade de vida. Hoje, pessoal, morar no campo é isso, né? Qualidade de vida. Eu produzo o meu próprio alimento na minha horta, eu educo meus filhos, né? Eu faço tudo daqui do campo, com essas ferramentas fundamental, importante, que é a internet. A internet hoje é a coisa que mais importante, é importante para tudo, mas para o produtor rural é a grande salvação. Por quê? Porque o produtor rural ele era vítima do atravessador. Só havia um modelo de venda. Agora não, agora o produtor rural, ele usa o atravessador quando ele quer, como ele quer, onde ele quer. Entendeu? Porque a gente tem hoje comunicação direta com o mercado. Eu, daqui da fazenda, eu faço exportação de cogumelo para o mercado japonês. Direto para o meu cliente lá. Falando por aqui, pela internet. Né? Olha só que coisa fantástica isso. Tá certo? Então, é tudo isso aí. Bom, pessoal, eu vou encerrando aqui a minha live e eu quero desejar, já aproveitando que estamos aqui no final do ano, né? Mas eu quero desejar uma única coisa para vocês, né? Que é a coisa mais importante nesse momento. Aliás, não só nesse momento, sempre, né? Que é saúde. Tá? Que é saúde. Eu quero desejar isso para vocês, para os seus próximos, né? E convido vocês para participar do workshop e também da próxima live do dia 12/12 também, que eu vou falar sobre influência climática sobre cogumelo shiitake. Mesmo quem não vai produzir shiitake, é interessante assistir essa live do shiitake, viu? Porque tem tudo a ver com outros cogumelos também. O comportamento do climático é bastante parecido, né? Pelo menos a interferência do meio ambiente tem a mesma característica para vários tipos de cogumelos, tá ok? Bom, pessoal, então tá, fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento, pedindo mais uma vez, entra lá no meu canal, entra no meu canal lá, o Carlos Alves Consultoria, e se inscreve lá, bota o like lá, aquela coisa toda lá que o povo fala, tá bom? Então tá, pessoal, muito obrigado aí, um bom sábado para vocês e um bom domingo também, bom final de semana aí para vocês e boas eleições aí para quem tiver segundo turno aí. Escolhe direitinho, hein? Tá certo, tá difícil escolher certo, né? Porque só tem coisa ruim. Mas tá bom, vamos em frente. Obrigado, pessoal, um abraço.